retorno de 9 vezes o risco nessa operação do S&P 500. Por enquanto, é o que o mercado está nos entregando. Nesse vídeo eu vou mostrar para você todo o racional que me fez abrir uma posição de venda num dos principais índices globais, o índice das 500 maiores empresas listadas na Bolsa dos Estados Unidos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista de investimentos CNPI, sou investidor e trader profissional e nesse canal eu compartilho com vocês insights valiosos do mercado financeiro para você poder performar nos seus investimentos. Bora então lá para o vídeo? Só para vocês entenderem, senhoras e senhores, o que me fez abrir então essa posição de venda, percebam que o S&P 500, ele apresentava anteriormente uma bela de uma movimentação de alta, marcada por topos e fundos cada vez mais altos. Entretanto, o mercado, ele apresentou nos seus últimos movimentos uma forte movimentação corretiva dessa alta. E veja que nessa movimentação corretiva, por duas vezes, ele viola o fundo mais importante, que até então era essa região de preço, era esse nível o fundo mais importante. O mercado ele faz a primeira violação, sendo que nessa primeira violação ele deixa um candle com um baita de um paviozão ali para baixo. Isso fez com que os operadores remetessem uma ideia de que esse mercado poderia retomar então a sua movimentação de alta, rompendo as máximas históricas e renovando ali as suas máximas históricas. Entretanto, logo em seguida, após o rompimento dessa mínima apenas com um pavio, nós tivemos um fechamento abaixo dessa nova mínima. E após esse fechamento, nós tivemos a violação da mínima do candle que fechou abaixo, mostrando então para nós que o mercado ele poderia assim estar invertendo a sua tendência de alta. Agora, de uma tendência de alta, ele poderia inverter para uma tendência de baixa. Algo que é muito importante deixar claro para vocês é que essa movimentação de alta, ela iniciou uma quebra de estrutura, rompendo esse fundo, rompendo essa mínima relevante que eu comentei com vocês. Entretanto, isso ainda não é uma tendência de baixa. Por quê, Rodolfo? Porque, veja, o mercado ele deixou uma região de topo e uma região de fundo. Por enquanto, o mercado deixou um topo mais baixo. Para nós termos a confirmação que é uma tendência de baixa, que o mercado saiu de uma tendência de alta e virou para uma tendência de baixa, então nós precisamos ter o rompimento desse fundo, o rompimento dessa mínima. E é nisso que nós estamos acreditando que o mercado pode estar proporcionando essa nova tendência de baixa e nós estamos buscando então fazer operações dentro dessa nova tendência de baixa. Esse foi o racional por trás da nossa posição de venda que por enquanto o mercado está entregando para nós um de risco para 9 vezes de retorno. Legal? Turma, é importante ressaltar que esse vídeo ele não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo, que operar no mercado financeiro envolve risco e é importante você identificar o seu perfil de investidor antes de você realizar as suas operações, ok? Eu estou fazendo aqui a análise pelo ETF do S&P 500, o código dele é o SPY, mas vocês também poderiam estar verificando essa mesma condição diretamente pelo mercado americano, por exemplo, que é negociado lá na Bolsa de Chicago, o código do ativo futuro é o MES, tá? Que também é o S&P 500 futuro lá no mercado americano. A condição, a característica é muito parecida e a análise é a mesma. Aqui vocês estão vendo o gráfico diário, ó, quando eu jogo para um gráfico de 4 horas, nós percebemos que essa movimentação corretiva, ela já havia alcançado uma região de extremidade, uma região de importância. E nessa região de preço nós não conseguimos identificar nenhuma oportunidade antes do mercado iniciar a sua movimentação de queda. Sendo assim, então, nós precisávamos identificar uma microestrutura para poder abrir então a posição de venda em conjunto com a movimentação principal que é de queda, certo? E aí o que eu identifiquei? Eu coloquei aqui no gráfico de 5 minutos e pelo gráfico de 5 minutos, olha que interessante, o mercado havia deixado
essa região de topo e havia liquidado essa região de topo com rompimento. Havia capturado os lotes que estavam na região de topo. Isso é um indício de que o mercado, então, aqui poderia inverter a sua movimentação, que no curto prazo era uma movimentação de alta, veja só. Era uma movimentação de alta no curto prazo. E é por isso que eu falo para vocês, aqui existe uma armadilha, porque muitas pessoas querem operar day trade, mas elas não olham o contexto geral do que está acontecendo. Elas querem olhar simplesmente o gráfico de 5 minutos, o gráfico de 1 minuto e fazer operação de day trade. Se a gente olha o gráfico de 5 minutos, o gráfico de 1 minuto, nós iríamos imaginar que era uma movimentação majoritária de alta, afinal, o gráfico estava deixando cada vez mais topos mais altos e fundos também mais altos. Mas a movimentação principal, ela continuava sendo de queda. Foi então quando no gráfico ali de 3 minutos nós identificamos a formação de uma figura mais conhecida como cunha, mais conhecida como wedge, tá? E aí nós identificamos o rompimento dessa cunha, nós identificamos o rompimento dessa wedge e o mercado fez uma forte movimentação de queda, né? Entrou aqui uma grande movimentação trazendo o mercado para as movimentações de baixa. Como eu disse para vocês, aqui eu tracei uma FIBO, né? Coloquei aqui uma simulação aonde seria o stop, aonde seria o ponto de entrada e tracei basicamente o risco recompensa dessa operação. Então, para cada unidade de risco que você entrou numa operação como essa, por enquanto o mercado já entregou até 9 vezes esse risco. Vamos supor, Rodolfo, entrei arriscando $1, não importa, o mercado te entregou 9. Entrei arriscando $100, o mercado te entregou $900. Entrei arriscando $1.000, o mercado já te entregou $9.000. Não importa qual é o tamanho que você entrou na posição, o que importa é qual foi o risco-recompensa que o mercado já entregou nessa operação. E eu digo mais, senhoras e senhores, lembra que eu comentei com vocês, ó, pelo gráfico de 4 horas, que nós temos então a probabilidade do mercado romper este fundo aqui? Então ela é uma operação que eu costumo falar brincando, né, com os nossos alunos, ela é sabor day trade, mas na verdade ela é um swing trade, ela é um position trade. Vocês entendem o que eu falo para vocês? Não importa se é day trade, se é swing trade ou se é position trade. Trader faz trading. Não importa qual é a característica. O que importa é você identificar a estrutura do mercado e se posicionar a favor dela. O importante é entendermos que nesse movimento não tem compra. Nesse movimento aqui é always in short, né? Como diria aí os grandes mestres do mercado financeiro. Tá todo mundo trabalhando na ponta vendida nesse movimento. Legal, senhoras e senhores? Deixa eu colocar aqui na minha tela um indicador chamado OBV. Vou colocar aqui o OBV na minha tela. E aí o OBV, olha que interessante, no gráfico de 4 horas, vocês estão vendo que esse fundo do gráfico de 4 horas representa esse fundo do OBV. Vocês estão vendo que o OBV ele já perdeu mínima de movimento, ó, ele já perdeu essa mínima, mas o gráfico de preços ainda não perdeu essa região de mínima. Isso mostra então, senhoras e senhores, que está saindo dinheiro do mercado, está saindo dinheiro do ativo e o preço não está respondendo à movimentação de queda. Vamos dar uma olhadinha no gráfico diário, ó. O gráfico diário está um pouquinho diferente. Nós temos aí, pelo gráfico diário, né, essa formação de fundo junto com o ABV e essa formação de fundo junto com o ABV. Então a expectativa é que o mercado siga na movimentação de queda e perca essa região de fundo. Legal, Rodolfo, ainda está posicionado nessa operação para operações de swing trade? Sim, ainda segue-se posicionado. Então, a intenção é o rompimento desse fundo. Então imagina, identificou a movimentação de preço pelo swing trade, mostrando, pela estrutura, né, maior, mostrando uma possível movimentação de queda. O mercado deu uma oportunidade de abrir a posição de venda pelo day trade. Então é um stop pelo gráfico de 3 minutos com um alvo pelo gráfico de 4 horas. Vocês entendem agora a assimetria
do risco-recompensa? Por enquanto o mercado pagou 9 vezes o risco, mas ele pode pagar muito mais. Pode pagar quanto, Rodolfo? Só para a gente ter uma noção, quanto que o mercado poderia pagar de risco-recompensa? Nós estamos falando de algo em torno, um risco de 0,13, 0,14 mais ou menos, tá? Com um alvo final de 3,60% mais ou menos. Entende? E lembrando que em uma tendência de baixa, fundos são rompidos. Então não que aqui seja um alvo final dessa movimentação de queda, que o rompimento desse fundo seja um alvo final da movimentação de queda. Aqui é uma região de possível rompimento. Então é isso que nós estamos comentando aqui com vocês. Beleza, turma? Esse então foi o racional que nos fez tomar essa posição vendido aí no S&P 500 e agora nós estamos disponíveis para o rompimento dessa região. Para não parecer que só eu peguei, eu dei um print lá na nossa comunidade de mais 2 pessoas, que também pegaram as operações junto com a gente. O Tchugu, além de pegar a do S&P 500, ele também pegou a operação de venda na Nasdaq e o Igor também pegou com a gente, né, aí a operação do SPY. Eu ainda estou no SPY, beleza? Então dei um print lá na nossa comunidade para poder mostrar para vocês aí que não foi só eu que peguei, né, para não parecer, mas só você pegou, né? Então tá aí. Não só eu, mas a galera que também está na nossa comunidade também pegou aí essa operação. Quanto que pegou, Rodolfo? Não importa. Não importa. Aqui é a perspectiva. Algumas pessoas entram nas operações para fazer características, né, mais voltada ali para o day trade. 1 de risco para 3 de retorno, para 5 de retorno, para 10 de retorno, não importa. Tá? Alguns vão segurar a operação para o position trade. O que eu acho interessante? Solta uma parcial ali para o day trade, segura mais um pedaço para o swing trade. Funciona bastante. Tá? Lembrando que para você abrir ali a posição pelo mercado americano, né, operando diretamente pela Bolsa de Futuros, a característica foi a mesma. Então o nosso ponto de venda ali, pela Bolsa de Futuros americana. Aqui é o S&P 500 MES, é o microcontrato do S&P negociado lá na CME. Mesma característica, mesma condição. Movimentação aí de queda para o rompimento dos fundos. Vamos colocar no gráfico de 4 horas aqui. Para o rompimento do fundo no gráfico de 4 horas. Legal, senhoras e senhores? Então, só para passar aí para vocês a característica, vamos seguir monitorando. Mais uma vez, se você quer entender de forma aprofundada esses movimentos de mercado, se você quer operar sem precisar ficar dependendo da análise ou da recomendação de um outro analista, né? Para você ser independente no mercado, todas as informações que vocês precisam para ser lucrativos vão estar aí na descrição para vocês, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no meu Instagram, @RodolfoCos. Vai ser um prazer estar com vocês e já deixa o like nesse vídeo, já se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, que toda semana nós postamos conteúdos relevantes para vocês. Um grande beijo, forte abraço, tamo junto, valeu, é nóis!